Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 9 de dezembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 9, versículos 35 ao capítulo 10, versículo 1, 6 ao 8, que diz assim: Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, interessante, algumas coisas interessantes que nos chamam a atenção. Jesus não ficava parado, Jesus não ficava quieto, ia de um lado para outro, de uma cidade para outra. O Evangelho está dizendo: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus não parava. Jesus não parava. Era incansável. Por quê? Porque Jesus tinha pressa em salvar. Porque Jesus tinha sede de almas. Isso, se a gente compreender, diante da missão que o Senhor nos confiou. Há tanta gente na igreja que esqueceu disso. Há tanta gente que é de pastoral, de grupo, de ministério, disso, daquilo, outro, mas que esqueceu que Deus tem pressa em salvar. Aquilo que você faz na igreja, o seu serviço, a sua missão, é para salvar almas, é para salvar pessoas. E Jesus era incansável. Jesus era incansável. E Jesus sentia compaixão, ele se compadecia daquelas multidões, porque, como vai dizer o Evangelho, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus não é indiferente ao nosso cansaço, ao nosso abatimento, ao nosso desânimo. Jesus não é indiferente. Ele tem compaixão de nós. Olha que maravilha. Ele tem compaixão. Assim como teve compaixão daquelas multidões que estavam como ovelhas sem pastor. E ele é o pastor. Ele é o bom pastor. Então depois Jesus disse para os seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E ainda hoje, depois de 2000 anos, os trabalhadores continuam sendo poucos. E a messe continua enorme. Veja, e devemos continuar pedindo: Senhor, enviai operários para a vossa vinha, para a vossa messe. Há tanto trabalho a ser realizado, meu povo. Há tanto trabalho na igreja, pelo reino de Deus. Há tantas pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem ainda Jesus. Há tantas pessoas que precisam ser evangelizadas, conduzidas a Deus, à fé. Mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus chama os 12 discípulos e deu-lhes poder. Ou seja, ele concedeu o seu poder, a sua autoridade para os 12. Para que estes
façam o que ele faz. E o que ele faz? Expulsar espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade. Olha só. Jesus confere a sua autoridade e o seu poder para os apóstolos. Enviou-os com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. É o conteúdo da pregação. O reino dos céus, o reino de Deus está próximo. E há sinais que acompanhariam a presença do reino de Deus, ou que expressariam essa presença do reino. O quê? Ele vai dizer: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. O que são isso? O que são essas coisas? São sinais da presença do reino dos céus. Olha que maravilha. E hoje nós, no nosso apostolado, na nossa missão, nós manifestamos a presença do reino de Deus no meio de nós. Nós anunciamos com a nossa vida que o reino de Deus está próximo. Evangelizamos, anunciamos o evangelho. Temos conduzido as pessoas à fé. Temos conduzido as pessoas a uma experiência com Jesus, experiência do encontro pessoal. Hoje, o Senhor nos chama também a sermos seus trabalhadores. Pergunto para você, você aceita? Você está disposto a aceitar a missão que Deus quer te confiar? Pense um pouco nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.